Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando aí mais um Sindicato em Ação, um programa voltado para a categoria dos guardas municipais e também para os munícipes, né? No intuito de passar informações de tudo que está ocorrendo para a nossa categoria. Hoje saiu Rubens Bueno e novamente o Saeso Leite. Saeso, faz as suas considerações aí. Boa tarde a todos. Mais um programa assim, de Guarda em Ação. É a quarta edição do programa, né? Quero agradecer aqui ao pessoal que tem nos acompanhado pelas plataformas digitais e quero agradecer aos convidados pelo aceite do convite, né? Em participar, em esclarecer sobre esse tema importante. Temos aqui também dando um apoio aqui nas mensagens o Martins, né, que também agora é civil municipal e esteve com a gente no programa inicial. Então, a princípio, o tema hoje é reforma administrativa, PEC 32, já que vai ter um movimento, né, em protesto no próximo dia 3 e vamos falar com nossos convidados. Primeiramente, vou passar a palavra para o Oséias Francisco da Silva, que é guarda civil municipal em São Bernardo do Campo. Então, Oséias, faça suas considerações iniciais. Obrigado pelo convite, pelo aceito convite. Boa tarde a todos os amigos. Eu quero aqui agradecer o convite do nosso amigo Rubens, presidente do Sindiguadas. Eu quero aqui também estar, ao mesmo tempo, parabenizando o Eliel Miranda, vereador, guarda civil municipal, pela importante contribuição que ele tem oferecido aos guardas municipais na discussão sobre segurança pública. Eu quero parabenizar a iniciativa do debate, de levar informação para a população e, ao mesmo tempo, comunicar à população sobre os efeitos da reforma administrativa, tanto para os servidores públicos como para a população. Estou aqui para contribuir naquilo que for possível. Tá ok. Oséias, muito obrigado. A gente tem muito assunto para comentar em relação a esse tema. E agora, as considerações iniciais, nosso companheiro também, guarda civil municipal em Paulínia, e ele também é nosso representante da classe como vereador em Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado, uma boa tarde, Eliel Miranda, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem, ao Carmesim, ao MJ Notícias, público, onde é um baluarte na luta pelas partes da independência, já se colocou à disposição sem processo de da nossa categoria. Rubens também, né, faz um trabalho aí sensacional na representatividade, não só regional, mas dentro do estado de São Paulo. E esse tema que nós vamos discutir hoje é importante. Nós precisamos que os guardas municipais emprestem sua presença, não só para os trabalhos que nós fazemos também, mas pessoalmente lá em Brasília no dia 3. Eliel, eu quero agradecer a você aí por ter aceito aí o convite, também ao Oséias, né? Vamos começar logo na bucha, né? O que você acha desse evento que vai ocorrer? O Eliel poderia responder para a gente no dia 3. Você acha que vai ter uma adesão em massa ou não a isso aí? Você tem alguma projeção, alguma coisa? Olha, nós estamos de um momento complexo. Nós estamos no meio de uma pandemia. E a dificuldade não é só do deslocamento, da luta, também o temor que muitos guardas municipais têm em relação à Covid. Então, nós precisamos pensar da dificuldade do deslocamento, do trabalho circular. A minha expectativa é que nós consigamos, nem que não seja, mas marcar presença para nos praticarmos a PEC 32. Muitas pessoas falam assim, mas vocês estão a favor de PEC 32? Na verdade, é uma proposta que altera a Constituição 32, que é a nova administração, reforma administrativa, nós conseguimos uma emendação.
Então, dizem, nós fizeram um trabalho todo, que agora tem a natureza artificial, agora eles são contra a PEC 32? Não, não é agora. Sim, a PEC 32. O que acontece é que, se for passar, pelo menos tenha a igualdade com os demais órgãos de segurança pública. Mas a minha expectativa é que nós tenhamos, pelo menos, representatividade. Talvez não em massa, por conta das dificuldades, mas que nós possamos fazer esse gesto. Ele é faz, é difícil para mim, mas tem a expectativa que nós possamos conseguir também fazer presente lá uma vez em Costa. A gente vai sair da nossa região, mas é uma parceria que eu tenho feito com o Lucas Cardoso, que é a GCM em atividade, para a gente levar o ônibus, duas vezes vereador, presidente da Câmara, que está na última eleição, e agora ele voltou para a guarda, secretário de segurança está lá, então nós vamos partir com o ônibus, ninguém vai pagar nada. Mesmo assim, nós estamos com dificuldades para concluir. Então, aliás, temos pelo menos representatividade. Então, ok. Essa dificuldade, Léo, a gente nota também, porque nós aqui do Sindiguarda, né, de Limeira região, até no programa anterior da semana passada, nós colocamos aqui a caravana, né, que a gente estava organizando, e a nossa intenção era fechar um ônibus também, né, com as guardas da região aqui de Limeira, que compreende aí a abrangência do sindicato, e temos tido dificuldade nisso, mas ao final do programa a gente vai soltar uma nota oficial aqui, e temos que ter essa dificuldade de adesão, infelizmente por diversos problemas da pandemia e outras coisas mais. Oséias, gostaria de passar a palavra agora para o Oséias, que falasse sobre um pouco desse movimento, qual a expectativa e como o pessoal da região aí da metropolitana de São Paulo tem se organizado para participar desse evento. Sobre o evento, eu tenho algumas ponderações. O momento de pandemia, como o próprio Liel já colocou, ele impõe algumas restrições e alguns cuidados que servem, de uma certa forma, como desestímulo para alguns guardas municipais a participar do evento. A pandemia, o momento atípico por conta da pandemia nacional. Eu quero também ponderar sobre a relevância de se manifestar, a relevância da organização, da mobilização, para tentar tornar possível as mudanças necessárias do estratégia que tem. É fundamental. O Congresso Nacional, mais ainda a Câmara dos Deputados, vamos chamar, que a Câmara é uma caixa de ressonância da sociedade. Então, a movimentação, a mobilização, a organização, a manifestação social repercute nas proposições do Congresso Nacional e nos direcionamentos, inclusive, da própria pauta legislativa. Então, manifestar em si, ela é muito positiva. Principalmente quando se trata de um tema que ele está sendo veiculado via mídia apenas para defender interesses do governo e de alguns parlamentares de orientação neoliberal que despreza a importância do Estado e quer flexibilizar para tornar algo parecido com o que há de pior na iniciativa privada, a população tem uma carência de informações concretas das reais reformas que irão do Estado brasileiro e como que isso vai afetar a população no sentido da oferta do serviço público, vai afetar os trabalhadores e as trabalhadoras no exercício da sua função com as garantias que estão sendo colocadas em xeque nessa PEC da reforma da Previdência. Penso que o ato de reformar a Previdência também do Estado brasileiro que tem que ser pautada no dado momento, porque até para cumprir o princípio da eficiência, que está no artigo 37 da Constituição Federal, o Estado tem que se reinventar, tem que aperfeiçoar, tem que evoluir, tem que modernizar sempre. Mas também nós não podemos abrir mão de direitos fundamentais, principalmente a estabilidade, como um fator de segurança jurídica para os servidores e uma segurança para a população. Sim.
Realmente, a gente vê alguma relutância, né, principalmente de alguns órgãos, que ainda insiste, né, em remar contra algumas conquistas que a categoria vem avançando. Eu falo categoria enquanto Guarda Civil Municipal, mas que essa PEC ela não só é só prejudicial à categoria Guarda Civil, né, ela é prejudicial ao servidor público. Assim como você bem citou, a reforma que houve da Previdência e os principais afetados foram, né, o pessoal de base, né, o pessoal que mais trabalha. Agora, aproveitando o ensejo, gostaria de passar a palavra para o Eliel Miranda. Eliel, gostaria que você explanasse, né, para os nossos ouvintes como que está essa situação da PEC 32, né? Foi apresentado algumas emendas, algumas propostas de emendas a essa PEC, e eu gostaria que você explanasse para os nossos ouvintes que nos acompanham nas plataformas, esclarecesse do que trata, né, realmente essa PEC e quais os impactos que gerará, né, no dia a dia dos servidores públicos, principalmente alguns carreiras típicas de Estado, né, e quais são as propostas de reforma que existem no momento. Perfeito. A PEC 32, como nós estamos dizendo, né, ela é uma proposta da Constituição. A Constituição, ela traz o regramento para todo o ordenamento jurídico. Nós temos desde o artigo 37, que fala sobre outros temas. Nós vamos ter diversas alternativas. Nós temos hoje os trechos da Constituição vai ser alterados. Então, só para nós termos uma ideia, nós temos uma significativa em relação a desinteresse, questão de aposentadoria, manutenção do cargo. E por que nós hoje temos funcionado PEC 32? Primeiro, nós estamos falando sobre os servidores. Não é um problema no Brasil. Por que eu falo que não é um problema no Brasil? Porque quando a gente fala em administrativa, nós temos que pensar magistratura, ministério e classe política. Mais uma vez, a discussão sobre aqueles que não oneram como se fossem oneram. Nós temos a Constituição, por exemplo, dentro do regime de administração já, nós temos as avaliações funcionais. Onde está o período que a gente consiga desligar o servidor? Os 3 anos do trabalho. Então, a dificuldade hoje é que se diz que o servidor trabalha, ele acaba se tornando poderoso para o Estado, para o município, para a região, mas na verdade, essa reforma administrativa tira a estabilidade e a segurança jurídica da atuação. E nós estamos falando de servidores que ficam próximos ao poder político. Imagina como nós vamos trabalhar dentro da fiscalização, porque aí se diz, não, mas a carreira típica de Estado, aí as regras são outras. Então, o que nós estamos falando sobre a reforma administrativa PEC 32, não só em relação aos servidores, é que ela não foi discutida com os trabalhadores. Então, nós não podemos aceitar, assim como aconteceu na reforma trabalhista, na reforma tributária, na reforma previdenciária, que a reforma administrativa também é exceção. Nós estamos vendo sobre o ponto de vista capitalista, e serviço público não é para dar lucro. Serviço público é para desempenhar o interesse público. Diferente de você pegar uma empresa que foi feita para dar lucro e você olhar o trabalho que é feito e produz. Nós estamos falando sobre serviços que os direitos sociais e fundamentais. Imagina na área da saúde, imagina na área da educação. Como nós vamos garantir direitos fundamentais e direitos sociais sendo os trabalhadores eles estão na área da insegurança? Então, hoje nós somos contra, e isso vai transformar a explicação de uma forma bem palatável, fácil. Se a gente entrar aqui no juridiquês, quem quiser baixar
volta com o Google lá, pega dois, vai conseguir achar, mas vai perceber a dificuldade que nós temos até de entender o que eles estão tratando. E, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade hoje de compreensão. Mas, não sei se você quer passar de Prozés, mas eu vou falar de forma em geral para falar sobre emergência, abrangência. Eu já falei um pouco, quer passar Prozés e voltar para mim depois, aí eu dou uma esmiuçada na pé. Tá ok. Então, aproveitando, Oséias, suas considerações em relação à matéria, né, PEC 32, as mazelas e o que você pode nos planar, assim, de forma sucinta, assim como o Eliel colocou, né? Sei que o juridiquês muitas vezes acaba confundindo a cabeça das pessoas, mas de uma forma mais sucinta, quais os impactos que ela gerará negativamente, né, se ela for aprovada da forma que está lá. E nós estamos lutando para que isso não aconteça. Suas considerações, José? Então, como eu já falei inicialmente, há um consenso, inclusive entre nós aqui, entre os trabalhadores, entre as representações, liderança, de que a modernização, o aperfeiçoamento do Estado brasileiro, União do Estado, Distrito Federal e municípios, isso é uma exigência constitucional e todos nós estamos de acordo, porque também nós somos cidadãos. Também nós estamos de acordo de que deve haver a questão do desempenho, acompanhamento, monitoramento, prestação de contas. Também nós estamos de acordo que isso faz parte do processo para alcançar a eficiência do serviço público. Mas o que nós constatamos nessa reforma da Previdência? Que ela, além de não atender o princípio constitucional da eficiência, ela vai provocar uma precariedade, uma falta de segurança jurídica e vai, sem sombra de dúvida, afetar muito a vida da população. Por quê? Porque as pessoas que comandam o país hoje, principalmente no Ministério da Economia, eles querem trazer um espelho para a administração pública do que existe na administração privada. Eles querem pegar as regras que regem, que norteiam o ordenamento do setor privado na área trabalhista para o setor público. Não que sejam incompatíveis completamente as regras, mas não dá para fazer essa comparação pelas peculiaridades. Inclusive, o Eliel citou com muita propriedade e foi muito feliz quando falou que o serviço público não tem o objetivo de dar lucro para a sociedade, mas de assegurar serviços essenciais dentro dos direitos sociais da população, e o setor privado, sim, que atende e exige e busca o lucro. Por exemplo, a questão de retirar direitos como biênio, quinquênio, licença-prêmio, quebrar a estabilidade para a maior parte do serviço público e daí tornar o serviço público compatível com o serviço privado, esses, talvez, do meu ponto de vista, seja um dos maiores prejuízos para a população, principalmente, porque haverá uma descontinuidade nos serviços públicos, haverá também interferência e ingerência o tempo todo, uma vez que o servidor não tem estabilidade para assegurar aquilo que lhe compete dentro das suas atribuições e competências para garantir o serviço à população. No caso da estabilidade, que é algo que eu vejo aqui muito importante para o serviço público, a estabilidade, além de garantir a segurança daquele que prestou o concurso, também garante para a população de que não haverá uma descontinuidade do serviço e que aquele servidor que detém estabilidade, o compromisso dele maior é com o povo, é com o serviço executado com o povo e não com o político que está governando naquele dado momento. Tirando a estabilidade, os servidores ficam, todos eles, os que não têm estabilidade, nas mãos dos gestores municipais, e como nós sabemos como funciona a administração pública no Brasil, principalmente na cidade, haverá, sem sombra de dúvida, ingerência, perseguição, assédio moral, sem sombra de dúvida, o adoecimento vai aumentar no serviço público e tende a precarizar o serviço, porque uma vez em que você não é valorizado devidamente, uma vez que você não tem assegurado a relação de trabalho, não há motivação suficiente para que o trabalhador se esforce para atender a contento a população. Então, um conjunto de prejuízos
que tem de ser reparado em diversas emendas que foram apresentadas, diversas emendas. Mas ainda nós não temos a garantia se essas emendas serão acatadas em sua totalidade. O relator, na Comissão de Constituição e Justiça, lá, ele já falou que fez alguns ajustes, ele mesmo apresentou novas emendas na Comissão Especial, em acordo com o relator na Comissão Especial, então essas emendas serão acatadas, mas novas outras emendas para, ao menos, amenizar o impacto negativo ainda serão analisadas pelos parlamentares. Ô Zé, você acredita então que o funcionalismo público ele caminha para uma terceirização, então? Ele está caminhando para ser terceirizado? Olha, o objetivo, não, na verdade, hoje, se a gente for pensar, eu acho que em torno de 30% do serviço público no Brasil já está terceirizado. Tem áreas no Estado que nem abre mais concurso. A gente vê na área da saúde, é muito difícil ter concurso, então, as fundações, processo seletivo. Então, já existe um processo de terceirização do Estado brasileiro para atender aquilo que os especialistas chamam de Estado mínimo, né? E você reduzir a função essencial do Estado a alguns órgãos específicos. E com a reforma agora administrativa, esse processo de terceirização vai abrir completamente as porteiras e isso vai avançar cada vez mais. E a terceirização por si só, né, nós não vamos aqui fazer uma crítica aos profissionais da terceirização. Nós vamos fazer uma crítica ao cenário brasileiro em que se dão essas terceirizações e a falta de compromisso com essas empresas com o serviço público. A maioria dessas empresas são empresas arranjadas politicamente. São empresas que fazem parte, muitas delas, de esquema de corrupção. Então não tem uma garantia para a população que a terceirização vai melhorar o Estado. Bem pelo contrário, os políticos que muitas das vezes têm suas campanhas sendo financiadas por essas empresas que são terceirizadas, são esses políticos que vão fiscalizar essa empresa. Com esse grau de comprometimento, que fiscalização haverá nas empresas terceirizadas pelos políticos que são financiados em suas campanhas por elas? Então, a tendência, com o avanço da terceirização, é a precarização do serviço. Aproveitando o gancho, agora vou passar a palavra. Obrigado, Zé, pela sua explanação, muito bem colocado. E aproveitando o seu gancho e o ponto colocado pelo Rubens, em relação à terceirização. Gostaria também que o Eliel se posicionasse em relação a essa questão da terceirização e também falasse em que pé que está a situação, já que o Rosés colocou que tem algumas emendas apresentadas, né? E qual seria esse trabalho, né, da categoria, não digo só as guardas civis municipais, né, da qual nós fazemos parte, mas sim de servidores públicos que estão sendo afetados. Então, Eliel, gostaria que você colocasse em relação à terceirização e sobre a situação atual, né, das emendas e qual seria a nossa participação para evitar essa mazela aí da aprovação da reforma administrativa. Olha, em razão da dificuldade que o presidente Bolsonaro tem enfrentado no Congresso, ele não está tocando sua força na PEC 32. Ele não voltou a dizer, olha, vou aprovar agora. Então ela está tramitando dentro das comissões, claro, há uma interesse na aprovação. Mas hoje, com a CPI da Covid, com tantos outros ataques, com as composições, inclusive com o Centrão, aquelas questões todas que nós estamos vendo em Brasília hoje, faz com que o governo ele continue querendo a PEC 32, mas tenha outros incêndios para pagar. A terceirização do serviço abre uma brecha muito perigosa para o chefe do Poder Executivo. Vamos ser sinceros em relação às importâncias. União, Estados-membros e direito de municípios. De todos os entes, União, Estados-membros e Distrito Federal, são mora nos municípios. Então, a gente mora nos municípios. Quem mora na União, está dentro Então, quando a gente vai falar sobre a cidade que a gente é realmente um município.
E o chefe do Poder Executivo, quando você fala em terceirização, nós sabemos das dificuldades que nós temos na lei de licitações, por exemplo. É um absurdo quando a gente começa a observar os pareceres de contas dos tribunais de contas. Onde eu sou o vereador aqui em São Paulo do Oeste, nós temos contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e nós na Câmara ainda não votamos por conta do poder político, por conta das dificuldades. E não porque regimento, porque tem que tricolar. E você fica travado dentro da burocracia. É uma legalidade moral. Então, quando você fala em terceirização, você abre a oportunidade para, mais uma vez, o chefe do Poder Executivo ter tratativas com quem eles quiserem. A parte da segurança pública que nós fazemos hoje, segurança pública básica, o Reinaldo Monteiro gosta desse termo aí, né, Osés? Segurança pública básica, redes sociais, redes fundamentais. Então, você vai falar disso hoje, tem muitas cidades que contratam vigilantes, contrata porteiro, e tudo está dentro da segurança pública básica. Era municipal, muitas dos bens e instalações da população está armada, porque senão você contrata vigilante, depois tem que assinar a segurança privada tem uma luta e pretendo continuar lutando para que nós tenhamos o estatuto da segurança privada. Eles também serem reconhecidos como nós. Mas nós não podemos, sob o argumento de que vai dar passar isso para o prefeito, porque dentro da possibilidade que o chefe do Poder Executivo vai ter de terceirizar, vai acontecer a terceirização na saúde, que não tem compromisso os médicos. Nós vamos ter terceirizações na área da saúde, isso acontece, e nós vamos ter mais possibilidades de desvio de dinheiro. O servidor público, ele só não é em todas as cidades por culpa do Poder Executivo. Por quê? Às vezes o mesmo profissional que é maravilhoso na esfera privada, que de uma empresa ele vai trabalhar nesse sentido, médico, por exemplo, o hospital é privado, show de bola, vai trabalhar no ponto, falta, registra o ponto, vai embora. Por quê? Porque nós temos hoje a dificuldade do setor público executivo, que não regulamenta dentro do município punições, exonerações, processos administrativos dentro de corregedorias, ouvidorias de ministério. Tem que ter corregedoria, ouvidoria de ministério. Senão você vejo com a fiscalização, vejo qual é a 32, a abrangência dela, ainda que seja para os próximos servidores, isso para que quem já está hoje não seja contra. Ah, mas você não é afetado. Mas o problema não é só o IBL. O problema é a minha cidade, o meu município, eu preciso dos outros serviços. Só para mim essa divulgação melhor. Nós temos algumas outras questões importantes, como para que cada vez mais dando do informe para ser candidato. Temos isso. A aposentadoria compulsória, isso aí é interessante porque fica extinto como punição ao servidor, mas isso não é para é considerado classe zero. Então nós precisamos entender que essa reforma ela é ruim para o serviço público, ela cria mais possibilidades de corrupção e nós precisamos ainda lembrar, uma vez que ela seja aprovada, depois nós vamos ter que ter regulamentação nos entes. Por quê? A PEC, ela muda a Constituição. Aí as realidades das legislações estaduais e municipais terão que acontecer. E em muitos lugares não vai acontecer, não vai ser regulamentado. Mas vamos passar para o Zé e depois for. Tá ok. Muito obrigado pela sua explanação. E no mesmo sentido, Oséias, agora voltando um pouco mais especificamente para a nossa classe, né, agora civil municipal. Quais são as emendas apresentadas, né, quantas são as emendas, quais são as emendas, quem apresentou, os apresentou, né, as apresentou, e como está essa questão das emendas? Temos esperança? Qual que é a mais
benéfica, aquelas que muitas vezes somente é para o deputado, desculpa aqui até a expressão da palavra, mas para ter os 5 minutos ali de TV, de aparecer, né? Quais são e quantas são as emendas apresentadas e quais na avaliação de vocês dois, né? Depois eu passo para ele novamente, mas primeiramente José, qual é a avaliação de vocês dois atende às nossas necessidades enquanto guardas civis municipais? Rubens, algumas emendas foram apresentadas. Eu não vou falar agora, precisar para você a quantidade delas. Eu até fiz uma divulgação, e juntamente com os dados da FENAGuardas, eu não lembro exatamente a quantidade de emendas que foram admitidas no Estado Social. O que eu lembro que eu fiz o estudo foi sobre o conteúdo dessas emendas, que é o mais importante. Então, nós temos a primeira emenda do Nicolete, que propõe a criação de um regime jurídico específico para a segurança pública, para daí criar uma proteção, né, contra esses ataques administrativos para os órgãos que compõem a segurança pública, e, diga-se de passagem, os órgãos que estão descritos no artigo 9 da Lei 13.675, que é a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública. As guardas municipais figuram como atores profissionais. Então, essa emenda, eu vejo, ela atende o objeto específico central da PEC, que é uma reforma administrativa, e propõe criar esse regime. Eu acho muito legítimo. Tem um grande apoiamento por parte dos parlamentares, das entidades representativas. Aí você tem uma outra emenda, que foi apresentada pelo capitão Wagner, que pega, de uma certa forma, a carona na reforma administrativa e propõe uma reforma no artigo 144 para colocar a Guarda Civil Municipal nos incisos, trazer a questão da atividade policial para as guardas municipais. Você tem uma outra emenda apresentada pelo Lico Portela, que é um mix, né, uma síntese da emenda do Nicolete, da emenda do capitão Wagner, que dá conta de duas questões fundamentais, que a emenda do Nicolete já havia também colocado, que é a questão do regime previdenciário único para todas as funções policiais. Então, o Lico Portela, ele trata a questão do caput 144, tirando a guarda municipal do parágrafo 8º, indo para o inciso, ao mesmo tempo também alterando o artigo 40 da Constituição Federal, para trazer a isonomia do direito à aposentadoria nas regras diferenciadas que foram aprovadas na reforma da Previdência, para todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, com especificidade nas guardas civis municipais. Nós já tivemos uma experiência durante a tramitação da PEC, da reforma da Previdência, onde tivemos diversas emendas que foram apresentadas, admitidas para a inclusão dos guardas municipais, onde diversos parlamentares fizeram os vídeos, fizeram acordos. Eu participei de N reuniões com liderança, e na hora do voto, todos eles votaram contrários à inclusão dos guardas civis municipais. Então, nós estamos como um gato escaldado. Temos essas emendas hoje. É importante que os guardas municipais não se entusiasmem, né, a ponto de perder a mobilização em torno da reforma, porque muitos parlamentares apresentam emenda para fazer aquela dita média com o público, porque o ano que vem é um período eleitoral. Mas os guardas municipais têm que ficar como aquele atacante, que fica no pé daquele centroavante e não deixa ele marcar o gol. Enquanto o Arthur Maia, né, não apresentar o relatório na comissão especial, nós vamos ter que ler esse relatório para ver como que foi o voto dele, as emendas que ele admitiu no seu relatório, e verificar como que o governo vai direcionar sua base na comissão especial, juntamente com o Arthur Lira, o Arthur Maia, mais o Darcy Matos, como que eles vão encaminhar a discussão na comissão especial sobre as outras emendas. Porque aí é muito importante para nós, guardas municipais. Porque é o seguinte, eu escutei ontem, inclusive, uma live do Darcy Matos, onde ele fala que a ideia dele e do Arthur Maia
que está como relator na comissão especial, é criar a carreira típica de Estado vinculadas àqueles órgãos que detêm o poder de polícia. Para fiscalização, daí você tem os órgãos específicos de segurança pública. Mas a nossa atenção é que, com esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, de amplificar o rol taxativo do 144, entendendo que o rol taxativo compreende o artigo 9 do SUSP e que os guardas municipais já estão no 144, também estão no SUSP, que nessas carreiras típicas de Estado, assim, que já será criada, sem sombra de dúvida, mas nós não sabemos como será criada, mas na forma de ser criada, que os guardas municipais sejam contemplados. Zé, eu quero fazer uma colocação aqui na votação do SUSP lá, você lembra? A gente corria várias lideranças, todo mundo falava que estava conosco, abraçava, foi muito bem pensado, muito bem lembrado por você aí. E sobre as emendas aí, a Fenaguardas tem abraçado a emenda do Lincoln Portela e do Nicolete, né? A gente tem feito vários contatos aí com deputados. Muitos querem só tirar fotografia, ninguém quer de verdade abraçar a causa, a verdade é essa. Inclusive eu já recebi deputado aqui em Limeira que falou, estamos juntos, estou junto com a categoria. Aí nossa PEC 32, quando foi passado lá na Câmara, votou favorável. Então é assim, a gente mesmo não está tendo uma vontade própria de ir para a luta, de ser aguerrido para tentar mudar essa história dessa reforma administrativa, infelizmente. Bem colocado pelo Rubens, né? Alguns deputados aí querem utilizar um momento de palanque político pensando em 2022. Agora, no tocante ao mesmo assunto, eu gostaria que o Léo Miranda explanasse o posicionamento dele em relação às emendas, né? E na avaliação dele, qual seria, né, mais benéfica a categoria, especificamente dizendo, Guarda Civil Municipal. Hoje nós temos 75 emendas à PEC 33. Quando a gente fala sobre todos esses documentos que foram colocados, a gente sabe o quanto nós temos da politicagem, daqueles que você pede e ele faz até o esforço e diz, olha, vai realizar, a gente vai fazer o documento aqui, só que depois não tem bastidores. E eu tenho visto bastante, até por conta de estar como vereador, é que as tratativas, elas são feitas de uma forma que, às vezes, você, por mais que acompanhe, a gente não consegue nem pegar o timing dessas articulações. Até porque, no Congresso Nacional, não é só a PEC 33, por exemplo. Ele é o deputado, tem interesse em A, aí o outro em B. A gente faz um acordo para esse, mas também já amarra o outro. Então não é só pelos outros interesses que se tem. Quando você apresenta uma emenda, você até mesmo se valoriza na negociação. Então hoje, são 75 projetos de emenda. 44, a 33 e a 44. O Oséias já comentou sobre essas três. Quando a gente fala em melhor emenda, eu acho que o termo não é o único que é melhor. Tem que ter mais apoio. Porque, se nós pudéssemos deseja para a Guarda Municipal, a gente ia colocar a Guarda Municipal no inciso do artigo 44, ia melhorar a redação do parágrafo inicial, tudo. E sempre nós conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos. Por isso que essas três emendas que nós temos, a emenda número 1, a emenda número 33 e também a 44, elas vêm ao encontro do que nós estamos sonhando para as municipais, que é uma igualdade no tratamento. Então, todas elas são interessantes, são importantes, e nos assiste, entende, as três procura dar paridade de tratamento para as guardas.
Em nenhum momento nós queremos que a Pernambuco seja priorizada. Nós lutamos sempre para o reconhecimento igual. Esse último esforço que nós fizemos em relação à PEC 33, que coloca a natureza policial, na verdade, são interpretações, mas até nisso as nossas lideranças têm dificuldades, não porque nós imaginamos que vai ter uma liderança única. Isso é ilusão. Não tem como a gente ter uma liderança única em termos de guardas. Os municípios são muitos. E as pessoas que vão nos acompanhar, elas gostam da gente e de repente com trabalhos, né? As ideias desse somos pessoas que lutam com a qualidade que nós temos, por isso que surgem diversas emendas. Mas até isso, nós hoje não temos, por exemplo, o acompanhamento das 3 propostas de emenda. E a gente vai naquilo que nós temos mais força para a articulação. Então, das 3, eu acredito que as 3 sejam boas. Mas o que eu digo, nos assistem e nos ouvem, é que hoje eu luto pelas 3. Que maneira? Eu não tenho, por exemplo, condição de estar no Congresso toda semana. Né? Se for outros também não tem. Que nem agora, dia 13, estou presente em Brasília, mas de repente outros líderes não estar nessa data. Não é um evento que ele é marcado. E olha, nós temos que. E o ano que vem, nós precisamos conversar muito sobre isso. Por quê? Questão de possibilidades no ano que vem. E nós não podemos brigar a ponto de dividir. Nós temos que divergir, mas sem dividir. Até porque o ano que vem, ele é só mais um passo nessa luta que nós temos. Às vezes, a gente quer fazer a política com a cabeça de uma pessoa de 80 anos. E nós temos muito tempo em frente. Então, o que nós pegamos hoje, por exemplo, eu tenho 15 anos de guarda. Eu começava lá com o Esturá de 2006, ele já lutava desde a 80. Então, você assim, a gente um dia vai passar o bastão para o próximo e falar, a gente lutou até aqui, agora vai para a próxima. Então, sobre as 3, tá? As 3. É aquilo que passar, que traga qualidade, tem o meu apoio. Tá certo. Martins, você que está dando um apoio técnico para nós, e tem uma pergunta dos nossos ouvintes, de quem nos acompanha nas plataformas. O pessoal só até agora só mandou boa tarde, a Josi Santos mandou boa tarde, o Gilles Magonha pelo corte de semana passada agora no Paulo também deu boa tarde, e a Rosi Claire também deu boa tarde. O pessoal está acompanhando, mas creio que está bem explicado, porque ninguém está com dúvida. Tá ok. A gente quer agradecer a todos que participam, né, do nosso programa aqui no NJ Notícias, o Sindiguarda em Ação. Deixe sua curtida, seu comentário. E quero agradecer aqui a Josi Santos, ao Ragonha, que teve semana passada falando sobre cães policiais. Qual foi o outro? Felipe Ghiselini. Felipe Ghiselini, também muito obrigado pela participação. A Rosi Claire. A Rosi Claire, muito obrigado pela participação. Voltando ao assunto sobre a PEC, o Léo colocou isso da questão da militância, né, de ter várias lideranças. Eu e o Rubens, né, no Sindiguarda, a gente tem dialogar nesse sentido, da dificuldade da militância de se organizar para poder participar desses eventos. E nesse tocante, a gente queria agora até colocar que algumas semanas a gente estava organizando uma caravana, né, colocamos na página do sindicato, no blog, nas mídias sociais, divulgamos em grupos de WhatsApp. O sindicato ele estava bancando, né, todo o custo da viagem com ônibus e tal, para ir nesse manifesto em Brasília. Só que, de antemão, eu coloco aí para vocês, devido à baixa adesão, né, nós estamos comunicando oficialmente que não haverá mais a caravana. Estaremos sim em Brasília, né, eu, o Rubens, representando o Sindiguarda, e mais um companheiro, que é o Carlito Gomes, que aqui na Guarda Civil Municipal, o pessoal conhece ele como Gomes. Estaremos lá no dia 3 fazendo a nossa parte, mas para deixar claro essa fala do Eliel aí, que o quanto é importante a participação de mais pessoas, né, para a gente ter corpo, né, e força para poder lutar. Então gostaria que vocês colocassem
convocasse os guardas nesse sentido. Primeiramente Eliel, depois Oséias. Em relação ainda a Brasília, eu ainda tenho se o pessoal de Limeira que procurou vocês quiserem, nós sairemos no Paulinho, mas também só entrar em contato. Vocês têm meu WhatsApp. Demora um pouco para responder, que tá uma loucura esse WhatsApp aí. Eu que Pelo digo. Zé também. Eu que eu digo. O Rubão está reclamando aí. Então tem também essa possibilidade de ter lugares com a gente lá para quem de repente quiser ir para o Brasil. Guarda Municipal tem, nós, quando a gente vai conversar com eles, né, todos, a gente se comunica, cada guarda tem, de repente, um interesse na corporação. Até que eles querem trabalhar, cumprir seus dias lá e se melhorar a situação da guarda tá bom, se não melhorar tá bom. Tem aqueles que a gente brinca, né? Você vai lá para receber o salário, tá tudo certo. Tem aqueles idealistas que querem fazer o melhor, querem lutar e tal. Mas eu acredito muito na persuasão, né? E acredito muito que a luta é acabada, feita, não por muitos, mas por aqueles que desejam. É até bíblico, né? Nós precisamos daqueles que realmente estão unidos no interesse de fazer aquela luta. Então, a persuasão aos guardas municipais é fazer o seguinte: olha, você hoje é jovem, não tem um problema, de repente, da aposentadoria agora, um dia a sua luta. Né? Você, de repente, tem questão forte, tem questão da reforma policial, agora da reforma administrativa, amanhã depois não pode ter mais nada para te lutar. Então tem que ser feita a persuasão para isso. Possa ter Brasil demais. O sonho de uma corporação melhorada começa em cada um. A gente precisa primeiro cuidar das nossas corporações. A gente precisa fazer nas corporações. Eu falo para todo mundo, como exemplo do que eu fiz aqui. Não que faço corporações, não é isso. Mas aqui em Santa Bárbara do Oeste, eu fui guarda por 10 anos, fui corregedor, secretário de segurança, hoje estou guarda em Paulínia pelas perseguições políticas que eu passei em Santa Bárbara. Então, a tentativa da persuasão, que eu digo para eles, se nós não lutarmos, a gente não vai conseguir lutar. E se nós lutarmos e não conseguirmos, pelo menos teremos feito a nossa parte. Porque no dia a dia, ideias também igual, dia a dia falando guarda. Pensando em como for, em como estar perto. Fora que nós também somos criticados absurdamente. Inclusive criticados. Então, eu digo para todos aqueles que de repente não emprestam suas presenças. Se vocês emprestarem, a luta vai ficar mais fácil. Nós vamos pegar até mais pessoas. Porque a crítica pela crítica não é tudo. Então, que você também dê um passo à frente, com voluntariado, né, engaje no sindicato, no sindicato, na guarda, na conferência, no Conselho Nacional das Guardas, se candidate, porque às vezes, Zé e todos que nos ouvem, às vezes, Martins, né, o pessoal imagina assim: eu disputei a eleição e tive 100 votos no que tá ótimo, perdeu, você participou do processo político. Como é difícil ser candidato. Eu parabenizo todos que têm coragem de fazer isso, viu? Porque hoje no Brasil a gente prestigia muito quem tem o resultado da vitória. Mas é o seguinte, é uma conjuntura de fatos. Na eleição passada teve um estadual que foi eleito com 20 mil votos, 24, acho que foi, contra da onda do PSL que puxou. Então, eu falando da política, da classe, de todos os guardas municipais. Se vocês acreditarem, vocês podem fazer a diferença, vem com a gente. Porque com certeza tem espaço para todo mundo, sem protagonismo, sem o pai da criança. Tem de todos. Não adianta ter líderes e ter liderados. Não adianta ter, de repente, só te faz de ponto. Precisamos ter realmente a chancela do povo. Por isso que dia 13, né? Por isso que dia 13 é tão importante estar com o Ricardo. Tá, joia. Oséias, agora o seu pronunciamento em relação a essa militância, e nós estamos chegando ao final do programa, após o nosso tempo no programa. Após a sua fala, eu gostaria que você já deixasse as considerações finais, depois passasse para o Eliel, né, para fazer as considerações finais e a gente poder fazer o encerramento. Então, as suas considerações enquanto à militância, né, enquanto à Guarda Civil, e da dificuldade que nós temos, e logo em seguida você já pode colocar as suas considerações finais.
Eu penso que uma grande dificuldade que nós temos no processo de engajamento, qualquer tipo de organização de classe no seio das guardas municipais, primeiramente, eu penso que os guardas municipais eles já estão numa dificuldade enorme na questão salarial, com arroz salarial, e muitos municípios até dividem o pagamento dos salários, dos benefícios. Muitos guardas municipais foram jogados por essa comissão para procurar os bicos, uma atividade paralela para sobreviver, para assegurar o mínimo de sobrevivência para ele e para a família dele. Então, tem muitos guardas municipais que buscam 12 horas de plantão na sua cidade e mais 12 horas no bico, até mais no bico. Então, o guarda municipal, quando ele é convocado de qualquer ninguém, na sua classe, ele muitas das vezes tem que abrir mão de algum benefício próprio. E às vezes a de um bico significa uma redução no seu ganho no final do mês. Então, a própria condição da guarda municipal de muitas cidades coloca uma própria dificuldade de organização, de mobilização. Penso que uma outra também, ela é muito típica da categoria guarda municipal, que é típica de toda a segurança pública, que é se mobilizar, até pelo caráter de militarização, pelo menos naquilo que há de mais subjetivo nas funções de segurança pública, as guardas municipais se enquadram nisso, é a própria dificuldade de participar dos debates, de se mobilizar, mesmo que em países sendo civis, não temos uma vedação expressa da legislação. Mas, objetivamente, muitos guardas municipais têm dificuldade de se engajarem no processo de mobilização em busca das suas prerrogativas. E, para finalizar, eu quero deixar muito claro que nós não defendemos o privilégio. Nós também não estamos buscando privilégio. Nós defendemos prerrogativas. Nós defendemos justas condições para desempenhar competência descrita na legislação. Nós defendemos valorização, fortalecimento, aparelhamento e serviço ser mais eficiente e da população. Portanto, a reforma administrativa que ataca o servidor público, ela não ataca os privilégios. Os privilegiados são aqueles que compõem o alto escalão dos 13 poderes, que muitas das vezes são cargos comissionados, cargos que são financiados pelos que comandam a cidade, o Estado e até a nação. Para você que é guarda civil municipal, entenda uma coisa: se você dormir agora, não tenha dúvida, a lei não vai socorrer a quem dorme. Quando se fala em perder garantias históricas, estão falando que essas perdas serão para as futuras gerações de servidores, mas ainda não há uma garantia expressa de que será assim. Lembremos nós que na reforma da Previdência também inicialmente discurso isso, mas depois fizeram lá um corte temporal e estabeleceu que a reforma valeria até os servidores que entraram a partir de 2004 na administração pública. Então, todos nós estamos em estado de atenção, porque o direito pode ao mesmo tempo cobrir, como todos nós podemos perder esses importantes direitos. Por isso que é importante se mobilizar, ficar antenado quais são as entidades sérias, as pessoas sérias que estão na frente da luta das guardas civis municipais, e daí você apoiar, fortalecer, se engajar, se mobilizar para fortalecer essa luta que não é de um, que não é de outra, é uma luta de todos nós. Ô Zé, me permite só uma complementação aqui, até parabenizar você, né? Você e o Eliel, muitas vezes a gente se encontrou lá em Brasília e vocês, por meios próprios, não cansaram de ir lá para a luta e isso causou muita inveja, né? Muitas pessoas criticam vocês, né? Pela postura que vocês tinham de ir lá e falaram que era pseudo-liderança, que não existia, mas hoje as guardas municipais, ou os guardas municipais, eles são bem vistos em Brasília, eles são em Brasília devido a você e devido muitas vezes ao Eliel ter disponibilizado o tempo, deixado a família, deixado o seu dia a dia
para poder lutar por uma categoria que ainda tem muito a crescer. Mas para ela chegar à altura que ela quer, tem que partir dela. O seu Oséias é um cara que nem vou falar muito porque dispensa comentário. O Eliel tem alcançado aí os objetivos dele. Parabéns por ele estar de vereador. Não vai parar por aí, tenho certeza que logo ele vai alçar Brasília. E a gente vai lá perturbar ele, vai perturbar você lá. O que a gente precisa é ter consciência de que temos que ter deputados federais, porque senão a gente não vai alcançar muita coisa não. Aproveitando essa palavra do Rubens, dispensa comentários em relação ao Oséias, ao Eliel. O Oséias particularmente ajudou muito o Limeira aqui na construção do estatuto. Tá lembrado, né, Oséias? A construção do estatuto aqui de Limeira. Queria que você deixasse as considerações finais e logo em seguida já passa a palavra para o Eliel. Nós estamos chegando no finalzinho do programa e o técnico já está puxando minha orelha aqui. Muito bem, agradeço o Rubens, o nosso irmãozinho aí que citou, eu não estou conseguindo ver vocês na tela aqui, mas agradeço por ter reportado o nosso amigo Rubens. O Leite, meu irmãozinho, tudo bem? Eu não estou vendo a sua imagem aqui, não estava reconhecendo, mas muito obrigado aí por ter lembrado. Você é um guerreiro de muitos anos na luta aí em defesa dos guardas municipais. O Rubens, que inclusive já me deu carona de volta aqui em Brasília, estava sem dinheiro, né, Rubens? Me deu carona pelo envio aí do seu carro aí. E inclusive estou oferecendo novamente. Então, o Eliel, todos nós temos uma história de muito sacrifício em defesa da nossa categoria. Para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para os guardas municipais do Brasil. É muito importante. O coroamento da organização política vai ser ocupar cargos importantes, estratégicos, principalmente no Congresso Nacional, necessário. Nós, guardas municipais, a única força de segurança pública que não tem essa representatividade em Brasília, e boa parte dos nossos problemas decorrem disso, mas as forças que alcançaram esse patamar de representação política passaram por uma sólida organização de base. Então é importante que tenha esse entendimento, porque a estrutura organizativa, na área sindical, federação, confederação, isso vai consolidando e tornando referenciais, estruturando as guardas municipais para subsidiar e fortalecer um projeto político para dar saltos maiores. Então é importante que os guardas municipais entendam isso, porque se as outras categorias, todas elas alcançaram esse patamar, eles já seguiram esse caminho, e foi um caminho de muito êxito. Então, nós, guardas municipais, devemos também seguir esse caminho. Eu quero aqui parabenizar todos os guardas municipais que ajudam direto ou indiretamente as lideranças, aquelas que estão em Brasília, que vão para Brasília, aquelas que atuam localmente, regional e estadual, do ponto de vista nacional. Eu penso que a nossa pauta ela é única, é um consenso, é colocar a guarda municipal no lugar que ela merece, que ela precisa e que a sociedade cobra cada vez mais, que é mais segurança por meio de fortalecimento e valorização dos guardas municipais. Rubens, parabéns, meu irmão, muito obrigado. Eliel, meu irmãozinho, abraço no coração aí, quero tomar um café. Eliel, suas considerações finais. Quero agradecer a presença de ambos, a participação, esse espaço que o Sindiguarda está tendo na página do NJ Notícia, em levar notícia de qualidade, com pessoas que conhecem do assunto e estão na militância há muito tempo. Olha, eu tenho muito a agradecer a Deus, né, primeiramente, porque me deu saúde, me deu essa oportunidade. Dizer que a gente modela as pessoas que são hoje baluartes nas guardas municipais, o Sindiguarda, a FENAGuarda, as guardas, conferências, associações, todos aqueles que hoje sonham com uma guarda municipal melhor. Eu tenho um apreço imenso, porque fora o horário de trabalho, elas pensam como melhorar e vai ao encontro da proteção da população. Eu agradeço muito o carinho que vocês me prestam, parabéns por esse debate. Se nós, no final das contas, conseguirmos atingir uma pessoa, valeu a pena demais. E se nós não atingirmos ninguém com os nossos debates, pelo menos teremos feito o nosso papel pedagógico, porque fica gravado em algum momento. O problema nosso é querer ficar medindo o resultado
isso na vida como um todo. A gente fez uma live. Quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas comentaram? Isso não é o caminho correto. E nunca peçam os resultados dos seus esforços. Só continuem a trabalhar. Só trabalhem, façam. Aqueles que nos criticam, deixem a criticar. Nós nunca seremos criticados quando fez mais que nós. Sempre nós seremos criticados quando fez menos. Então, não vale a pena ir para as críticas. Continua fazendo o teu melhor. Não meça o resultado agora. Só vai fazendo. Até o momento que Deus te der as oportunidades. Deus já traçou o que nós seremos no futuro. Todos. Deus já traçou. Mas quando a gente pega a Bíblia, nós sabemos que Jesus foi importante, os discípulos foram importantes, aqueles todos que seguiram foram importantes, né, e todos os outros que vieram antes anunciando, então a importância guarda isso. É de acreditar que nós vamos conseguir colocar a lugar que ela merece. Não só para altruísmo, mas também para salário, para os guardas municipais. Obrigado a todos, parabéns, Oséias, pelo trabalho, sei quanto você é guerreiro. Deus também, que seus desejos eles possam ser realizados, como sempre comigo e todos vocês. Quiserem entrar em contato depois comigo, deixa o meu WhatsApp aqui no ar, 19 999 6079 19 999 6079. Claro que não vai responder, mas eu respondo. Valeu? Graças a Deus, fique com Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a todos pela participação, ao Eliel Miranda, ao Oséias, a todos que comentaram, curtiram. E chegamos ao fim de mais um Sim de Guarda em Ação. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fique com Deus, se Deus quiser. Tchau.